Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esporte. Chegando mais uma vez para trazer notícias para você, principalmente do futebol de Alagoas. A equipe do CSA segue se preparando, visando a próxima temporada. Inclusive tem um jogo decisivo deste fim de semana pela Copa Alagoas na categoria Sub-20. O CSA no próximo domingo vai à cidade de União dos Palmares, no estádio Orlandão, às 3 da tarde, enfrentar o Zumbi pela fase semifinal da competição. Primeira partida, o Zumbi aqui na capital alagoana venceu pelo placar de 1-0, joga portanto pelo empate para ficar com a vaga na grande finalíssima da competição. O CSA precisa vencer pelo placar mínimo para levar a decisão para os pênaltis ou então vencer por 2 gols de diferença. Vantagem, portanto, da equipe do interior. No próximo dia 12 de novembro, a equipe do CSA já começa a trabalhar com o time principal, o time considerado profissional, para poder então fazer bonito na próxima temporada. O objetivo do CSA é voltar à grande finalíssima do campeonato estadual, avançar da fase de grupos da Copa do Nordeste, tendência que joga no dia 5 até o dia 8 de janeiro, com adversário que será ainda definido, mas que pode ser o Barcelona, lá do estado da Bahia. A equipe Maruja, que também planeja alcançar na Série C do Campeonato Brasileiro o objetivo do acesso, chegar à Série B do Campeonato Nacional. Ou seja, é uma temporada que promete muito o CSA nos bastidores, trabalhando para ter de fato uma equipe forte. No lado do CRB, hoje foi mais um dia de treinamento, no período da tarde. E quem não treinou foi o Simon. Ele teve uma indisposição e estomacal, e aí por isso não participou do treino. Foi inclusive conduzido para fazer uns exames, saber então se ele viaja ou não com a equipe neste sábado para o jogo contra a equipe do Coritiba, partida que acontece em Curitiba na próxima segunda-feira às 6 da noite, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Caso o Simon não jogue, será com certeza um desfalque também grande da equipe do CRB. Agora é um jogador que está sempre ausente no time do CRB, seja por questões de clínicas ou seja por questões indisciplinares, por conta de terceiro cartão amarelo, por conta de expulsão, essa situação toda. Agora, quem vem treinando normalmente é o Segovia, e aí será titular no próximo compromisso da equipe regatiana, que terminada a 33ª rodada, o time do CRB não entrou na zona do rebaixamento, mesmo com a derrota diante do Mirassol. É o 15º colocado. Agora aumentou a responsabilidade de ter que vencer a equipe do Coritiba no próximo compromisso, confirmando na próxima segunda-feira. Quem atendeu a imprensa foi o filho do Hélio dos Anjos, o Guilherme dos Anjos. E ele começou respondendo a pergunta feita pelo companheiro Marcelo Rocha, do Timaço na Gazeta, dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Como ele faz a avaliação dessa briga que está na parte alta da tabela, da parte baixa da tabela, enfim. Como é que você faz a avaliação dessa segunda divisão do Campeonato Nacional nesta temporada? Olha, realmente nós esperávamos a Série B do ano em que disputou, acho que 3 grandes equipes, se eu não me engano, né, tidas como grandes equipes que caíram da Série A, e esperava ela como a grande Série B, uma Série B extremamente equilibrada, que foi a de 22, se eu não me engano. E eu vejo essa Série B, e aí não é uma questão da minha ótica somente, mas uma questão também estatística, como a Série B mais equilibrada até hoje. Tanto que provavelmente a parte tanto de baixo ou de cima da tabela vai estar no ponto mais baixo neste momento do campeonato, né, em termos de padrão de pontuação. Né. Nesse momento do campeonato já tinha sim um definido como rebaixado, hoje a gente não tem. O Guarani é um time que vejo, na minha opinião, eu vejo como um time que vai cair sim, pelas circunstâncias e por aquilo que produziu dentro da competição e aquilo que precisa produzir para sair. Porém, se faz 3 resultados positivos, entra numa briga muito grande para as últimas 2 rodadas. E a gente nunca viu isso dentro da competição. Então é a primeira vez. Então eu acho que o que chama muita atenção é um padrão de equilíbrio muito grande. Agora, isso é devido ao quê? O mesmo padrão de investimento muito próximo entre as equipes que estão disputando cada uma o seu objetivo. Quem está lá em cima são equipes que tem um padrão de investimento muito alto, os 2 primeiros, os 2 maiores investimentos, Santos, seguido de Sport. Né? Terceiro e quarto colocado, grandes investimentos, porém um nível de competitividade também muito grande no primeiro semestre. Novo Horizontino, Mirassol.
Eu acho que esse está sendo um diferencial para essas duas equipes, né? Conseguir permanecer com um nível de competitividade vindo de uma competição extremamente difícil, que é o Paulista, né? E levando isso para dentro da Série B. E, claro, naturalmente, padrão de investimento. Hoje o Paulista paga como cota televisiva o mesmo que a Série B. Então, eles têm uma capacidade de investimento maior do que a maioria, mas não está muito longe. Então, se a gente for olhar o orçamento que o CRB tem, o Avaí tem, agora fazendo um outro paralelo, são muito próximos. E eu acho que isso está trazendo um equilíbrio muito importante que eu vejo, por exemplo, diferente na Série A, que tem um desequilíbrio em função muito, naturalmente, dessa questão orçamentária. Né? A gente vê, no máximo, um clube como o Fortaleza fugindo um pouco disso, porém, com um faturamento já muito alto, não comparado àquilo que ele está disputando. Agora, de resto, está todo mundo disputando lá em cima, quem tem um orçamento, uma condição muito grande, quem está disputando embaixo, um abismo muito grande entre essas equipes, e gera um certo desequilíbrio que eu não vejo como muito positivo para a sequência desses campeonatos. Mas vejo muito positivo para a Série B, para a Série C, porque a gente cria uma competitividade que qualifica o produto. O produto é o jogo, o produto é aquilo que a gente vende para o torcedor. Guilherme, boa tarde. Um detalhe que chama muita atenção numa competição longa, né, como o Campeonato Brasileiro, seja da Série A, B, enfim, é a questão da oscilação, né? A gente consegue perceber os times oscilando bastante. Quem menos oscila, geralmente, fica brigando lá em cima, né, para um acesso. E aí o Coritiba também faz parte dessas equipes. Hoje, olhando esse cenário, vendo a postura também do Coritiba nos últimos jogos, como é que deve ser essa proposta de jogo do CRB? O CRB mais reativo, mais propondo o jogo, principalmente porque depende muito desse resultado? Olha, realmente você tocou num ponto que eu acho que é característico de todas as equipes que estão no campeonato. Todos oscilaram em algum momento. E compreender isso é fundamental. O tempo que você passa na oscilação quando ela é negativa, naturalmente, o tempo que você passa lá é o que vai determinar o que você vai galgar dentro do campeonato. Algumas equipes passaram 12, 13 jogos, como é o nosso caso, a gente sabe o período que isso ocorreu, né? E foram inúmeras equipes que passaram por isso, Avaí, equipes que estão lá em cima, o Sport oscilando num momento da competição que todo mundo achou que ele não ia chegar, né? E volta a ter uma força muito grande. Então, essa oscilação, ela ocorre, ela é para todos e é muito importante a gente compreender isso. Vejo eu que essa oscilação, ela ocorre por um aspecto normalmente mental. Acho que isso está sendo determinante dentro da competição como um todo, como ela é longa, mas o aspecto mental, ele vem sendo fator primordial para a consistência de jogo de cada equipe. E eu vejo que hoje, o confronto que a gente vai ter contra o Coritiba num momento totalmente diferente da nossa equipe, principalmente. Por mais que a gente tenha tido o revés, né, só não enxerga o jogo que a gente fez quem não quer. Posso dar comprovações estatísticas, comprovações técnicas, táticas, de que nós fomos superiores no jogo. Porém, nós enfrentamos um adversário que nós comentamos com os atletas. É um adversário muito frio. E ele foi frio contra a gente. Soube sofrer, nós não matamos e está aí o nosso erro. Eu acho que nós não fomos eficientes como a gente tem de costume, como tem qualidade para ser. E volto àquele primeiro ponto que eu mencionei com você. O aspecto mental, ele foi fundamental para esse último jogo e vai ser nos próximos 5 jogos. Você trabalhar sobre a pressão que esses atletas estão trabalhando para render faz com que você muitas vezes erre naquele momento mais decisivo, que é o momento de fechar em gol. Orlando Batista, canal Orlando Batista Esportes. O time não tem mantido a intensidade alta nos 2 tempos de jogo. O que tem sido feito para mudar esse comportamento? Olha, com todo respeito ao Orlando, mas é uma opinião ótica daquilo que ele está enxergando dentro do campo, sem os números, sem os dados físicos. Esse foi o 2º melhor jogo do ano em volume. Então, está entre o top 5 dos melhores jogos em percentual de alta intensidade. O único jogo melhor do que esse que a gente fez foi contra o Novo Horizontino. Nós não estávamos aqui. Novo Horizontino no primeiro turno. Foi um jogo onde o volume foi mais alto, mas o padrão de intensidade... Não, o padrão de intensidade também foi mais alto no jogo do Novo Horizontino, mas nós estamos no top 2 de volume e top 5 de alta intensidade. Eu discordo plenamente, baseado nos números, naturalmente ele não tem acesso, mas é só aquilo que ele está enxergando, né, fora do campo,
a gente tem acesso aos números, analisa isso naturalmente. Se não fosse, eu falaria, olha, infelizmente, realmente a gente caiu, a gente não manteve um certo padrão. As oscilações de posse de bola dentro do jogo que ocorreram é em função da qualidade das duas equipes. Ambas têm um histórico dentro da competição de ter a posse de bola, de querer muito a bola. Guilherme, foi passado para vocês, quando chegaram, assumiram aqui a comissão, vocês chegaram para assumir essa situação na comissão técnica, né, do CRB, uma reunião, um entendimento da base, porque está fora o Falcão, né, você tem aí os garotos da base do CRB, Falcão com terceiro cartão amarelo, já tem o Wanderson lesionado e as coisas, alguém pode sair com terceiro cartão, alguém pode lesionar. Quando você tem uma base que é uma realidade hoje, o CRB disputa um aspirante sub-23, né, que está aí liderando a competição com grandes equipes, só o único representante nessa Série B é o Clube de Regatas Brasil, os garotos bem na competição, vem de 2 jogos fora de casa, Sport e Atlético Mineiro. Foi passado para vocês esse elenco da base. Se quiser utilizar, vai utilizar, já pode levar para viajar. Qual é o entendimento de vocês que chegaram com a base que vocês encontraram aqui no CRB? Olha, nós já realizamos reuniões semanais, subsequentes, dentro do período que a gente aqui está, que é de 35 dias mais ou menos. Conversamos já quais são os procedimentos que nós utilizamos para com a base, o que a gente precisa da base, como funcionam os processos com o professor. Nós trouxemos um profissional que é o Eduardo, né, o Carlos Eduardo, o Dudu Capixaba, e que tem um viés de base muito grande. Boa parte, né, não toda, mas boa parte da carreira dele tem a gestão da base, tem como treinador de base, tem como diretor, no caso um executivo de base, então ele tem todo um know-how e ele faz essa conexão em conjunto com o coordenador técnico Gabriel, ambos coordenados por mim, naturalmente, e essa informação vem até nós. Então, para você primeiro entender como funciona essa comunicação hoje dentro do clube, é como ela está sendo construída, é muito inicial. Hoje mesmo o treinamento ele compõe o Sub-23, a gente trabalha semanalmente com os jovens, todas as semanas abertas nós vamos ter o envolvimento com a base, eles fazem o processo de sparring ao mesmo tempo, a gente tem a capacidade, a possibilidade de observá-los, né? E dentro do nosso elenco, a gente já está inserindo alguns atletas, é o caso do Rodriguinho, é o caso do Darson, que já estava muito bem inserido, jogou inclusive contra a gente um grande jogo quando nós estávamos na outra equipe. E além dele, vejo um potencial muito grande no zagueiro que está vindo, o Wallace, está trabalhando muito com a gente. Então sim, tem uma comunicação muito boa. Eu vejo os jogadores do setor defensivo como jogadores muito prontos, a exemplo Darson, a exemplo Wallace, Fábio goleiro, que vem fazendo um Sub-23 sensacional. Então todas essas informações, elas vêm até nós e para que o professor possa tomar a melhor decisão possível de quem utilizar, em que momento utilizar. Agora, nós temos que entender muito bem, é um processo de maturação. São atletas que nós temos que ter uma atenção muito grande, principalmente nesse momento, né, para que eles possam se desenvolver. Participar já é um desenvolvimento muito grande para esses atletas. Participar de momentos como eles estão participando, como foi o momento do jogo do Brusque, como foi esse último momento, né, um momento muito positivo, momentos negativos dentro de vestiário, você dá esse suporte para eles, essa possibilidade de convivência é fundamental, porque eu entro mais uma vez naquilo que eu comentei com ele. A questão mental, ela vem sendo um fator determinante. Eu acho que o crescimento mental dos atletas ele precisa ser muito grande para poder ter uma consistência de jogo, para poder desenvolver melhor aquilo que eles têm de capacidade. Antes mesmo da chegada da atual comissão técnica, né, o torcedor já criticava muito o fato da maneira como o CRB foi no mercado para trazer jogadores nessa janela do meio do ano. E aí, entre os jogadores que chegaram, o Vinícius Barata foi o que menos atuou. Se não me engano, somente um jogo contra a Chapecoense ainda com o Daniel Paulista. O Bruno Pivetti chegou, não usou, vocês ainda não conseguiram também utilizar. E eu queria saber, na verdade, qual é a condição do jogador nesse momento, né? Ele tem treinado, o aspecto físico, mental, porque ele tem sido relacionado, mas não tem sido utilizado. Perfeito. Olha, o Vinícius é um jogador que me chamou muita atenção. Acho que é um jovem, não deixa de ser também. Não teve esse tipo de vivência, né? Uma Série B, circunstâncias com um clube do tamanho do CRB, para ele é algo novo dentro da carreira. Eu acho que é um passo muito importante.
ele vai se construir dentro do dia a dia e tem capacidade para isso, tem muita vontade para isso, mas vejo um potencial sim muito grande. Eu acho que clubes como o CRB, eles têm que buscar alternativas desse sentido dentro do mercado. É ser muito surrealista você pensar que a gente vai conseguir contratar jogadores, e aqui se contrata, se a gente for fazer um comparativo, né, com inúmeros clubes, mas conseguir contratar jogadores que somente vão resolver sempre o problema facilmente, né? Pelo menos no currículo, né? Na teoria, não na prática. Mas nós estamos disputando esse tipo de atleta com clubes como eu citei aqui no início, um Sport, né, que pagou 7 milhões em um jogador que está lá para resolver o problema. Até que ponto o CRB tem essa capacidade? E nós temos que ser muito realistas quando vamos ao mercado. Hoje está todo mundo um pouco chateado pelas circunstâncias, isso é indubitável, não tem por que não estar mesmo, nós estamos aqui dentro. Porque se nós observarmos o passado, os outros anos do CRB, nós vemos formações de elenco, inclusive com a participação de inúmeros atletas que aqui estão, nós vemos formações de elenco muito interessantes. Então a gente não pode ter uma ótica, e é natural do torcedor, é natural da nossa sociedade principalmente, uma ótica muito pequena. A gente tem que olhar o todo do trabalho que vem sendo desenvolvido no CRB dos últimos 3, 4 anos. Quem está fora, quem está no mercado, como a gente está, participando dentro da divisão constantemente, sabe que o CRB vem formando equipes fortes. O fator resultado de campo desse ano, e sejamos justos, segundo semestre, né? Eu não preciso nem comentar sobre o primeiro semestre do CRB. Foi sensacional, a verdade é essa, baseado naquilo que disputou. Mas o fator resultado, sim, leva a gente a preocupar com tudo isso, mas não vejo mesmo dessa forma. Acho que a gente conseguindo a manutenção na Série B, e se a gente der sequência no trabalho aqui, nós não vamos mexer absurdamente, não vejo por que mexer absurdamente no elenco. Agora sim, contratações pontuais, interessantes, né? O início de ano é uma possibilidade muito melhor do que foi agora essa última janela para o CRB. Mas por que o Guilherme não tem sido utilizado, o Barata? Qual é a condição Opção. dele? Opção mesmo? Sim. Okay. Iverson Fernandes, Rádio CBN. Boa tarde, Guilherme. Desde a sua chegada e de toda a comissão, o ataque do CRB voltou a funcionar e marcar gols. Em contrapartida, a defesa continua sendo vazada praticamente todo jogo. Qual o diagnóstico para esse desequilíbrio? Olha, realmente, eu acho que um dos principais aspectos, e isso é histórico dentro do campeonato, é estatística também. Eu gosto de me basear muito em fatos, não em achismo. Eu acho que isso é muito importante. O final, principalmente, dos campeonatos, os jogos ficam muito mais abertos. E a gente viu isso aqui no último jogo. Um jogo aberto, um jogo franco, onde tanto o Mirassol teve chance quanto a gente. A gente vai ver o jogo do último jogo agora da rodada, Guarani e Sport. Por mais que tivesse sido um 4-0, mas o Guarani também teve algumas chances assim que você fala, pô, então o jogo fica mais aberto, ocorre mais gols. Né? Eu acho que um dos pontos é esse. Tá? Segundo ponto, nós ainda não chegamos aonde a gente quer, e a gente está aqui há um mês, e isso sim faz parte de um processo, nós não chegamos aonde a gente quer na estruturação defensiva da equipe. Luciano Costa, Esquadrão 89. Guilherme, ainda sobre o jogo contra o Mirassol. Com a saída do Formiga, por que vocês optaram pela entrada do Rian ao invés do Matheus Ribeiro? Por ser o principal jogador da função, tanto ele quanto o Formiga, no jogo que a gente optou pelo Matheus Ribeiro ao invés do Formiga, foi porque o jogo necessitava de uma característica que o Matheus tinha, que é um jogo de aproximação por dentro. Foi o motivo que a gente optou pelo Matheus em um jogo ao invés do Formiga, e estava o Rian em campo. Então o processo foi o mesmo, estava agora o Formiga em campo, que passou mal no vestiário e não pôde dar sequência no jogo. A gente optou pelo Rian, que vinha bem, e a gente precisava de um jogo ofensivo, e eu acho que ele fez um bom segundo tempo nesse sentido, já melhorou alguns aspectos que a gente vem tendo de correção com ele. E realmente foi mais por uma questão momentânea, é circunstancial. Substituição muitas vezes ela é circunstancial em função da realidade do jogo e das condições que esse jogador pode ou não gerar para a gente táticas. Guilherme, para fechar com você, qual é a leitura que você faz dessa equipe do Coritiba, adversário do CRB?
Os caras vêm de uma derrota de virada, mesmo jogando lá, que você conhece muito bem, né, a estrutura do Paysandu, mas foi uma virada, né? E com um homem a menos a equipe do Paysandu. Como é que você observa esse time ferido desse Coritiba? Olha, sem dúvida nenhuma está uma pressão muito grande lá. A gente analisa naturalmente todo o contexto para poder enfrentar todo e qualquer adversário. A pressão é mais por honrar a camisa, é isso que eu venho observando dentro da atmosfera do Curitiba, né, que é rede social, é a imprensa, o que vem se falando, são as entrevistas, a entrevista pós-jogo do treinador, dos jogadores dentro da semana quando a gente tem acesso. Então é muito importante a gente ter uma atenção, porque o Curitiba, não vejo o Curitiba disputando mais nada, sinceramente, eles mesmos colocaram dentro essa condição, a entrevista de Jorginho foi bem esclarecedora, bem justa, mas a gente vai esperar um adversário querendo aquilo que a gente também tem, respeito. Eu acho que é fundamental a gente ter essa atenção, não achar que a gente está indo enfrentar um adversário que vai estar, não, nós não estamos disputando nada. Colocação dentro da divisão determina até padrão financeiro para o próximo ano. Então, nós sabemos que todo mundo vai estar disputando, por menor que seja, alguma coisa. Tá aí então o auxiliar técnico do CRB, o Guilherme dos Anjos, falando também aqui no canal Orlando Batista Esportes. Você viu a pergunta que eu fiz a respeito da intensidade. A equipe do CRB não consegue jogar 90 minutos com essa intensidade em alta. Ele disse que não concorda. Eu também respeito a opinião dele. Porém, você tem visto que o CRB oscila muito em cada partida, principalmente de um tempo para o outro. Lembrando que para a próxima partida, segunda-feira contra o Coritiba, a equipe regatiana não vai poder contar com o jogador Falcão. Recebeu o terceiro cartão amarelo, terá que cumprir suspensão automática. A equipe do CRB que já viaja para Curitiba já neste sábado. Deixa eu abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, compartilhar o link com outras pessoas, fazer o teu comentário. E se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.